Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que a graça de Cristo seja contigo, que o amor, que a bondade, que a benignidade, que o milagre de Deus estejam com você, com a sua família, com a sua casa, que você sinta a presença de Deus todos os dias aí, no teu lar e na tua vida, no nome santo de Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o quarto episódio da nossa série bíblica, O Desejado de Todas as Nações. Juntos estamos estudando, aprendendo um pouco mais sobre a preexistência, sobre a eternidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que existia antes de nascer. Desde o começo da semana estamos aprendendo, estamos mergulhando em alguns textos bíblicos para ficarmos mais familiarizados com este assunto. Você tem assistido? Este é o quarto episódio. Quantos você assistiu? Escreve aqui. Este é o primeiro? Coloque o primeiro. Não, pastor. Só assisti um. Só assisti dois, pastor. Pastor, assisti todos. Estou junto com você, pastor. Que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, viu? Porque este canal existe para ser um canal de paz, um canal de bênçãos, um canal de palavra para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. E compartilhe. Compartilhe esta série, compartilhe este episódio. Manda para quem você ama, acredite, Deus vai te recompensar. E não esquece de curtir. É importante que você curta, porque quando você curte, mais pessoas têm acesso a este vídeo, a este conteúdo. Se você não assistiu os três primeiros, vem aqui no canal, tá aqui gravadinho para você, tá bom? Feito com muito carinho, com muito amor para você. Mas olha, mais de uma pessoa no Antigo Testamento, em um momento só, viram a Jesus. Estamos falando desde o começo da semana, desde o começo da série, que Jesus apareceu no Antigo Testamento em alguns momentos. Já destacamos alguns, 3 momentos pelo menos, e agora vamos destacar mais um momento onde Jesus aparece no Antigo Testamento. Olha, havia um rei, inclusive nós mencionamos sobre este rei em outro momento atrás aí, era o rei Nabucodonosor, nome difícil de falar, né? Nabucodonosor era o rei da Babilônia, poderosa Babilônia. A Babilônia comandava o mundo. A Babilônia, assim como os Estados Unidos, assim não, porque não tem nem comparação. Os Estados Unidos hoje, de certa forma, comandam o mundo, né? De certa forma, lidera o mundo. A Babilônia era muito mais influente, muito mais poderosa no mundo do que os Estados Unidos é hoje. Era uma nação poderosa, influente, conquistadora e vitoriosa. Mas agora o rei Nabucodonosor, ele erigiu uma estátua gigante, uma estátua dele mesmo, e ele exigiu que todas as pessoas adorassem aquela imagem. Que quando fosse ouvido o sinal, todos que estavam naquela nação se ajoelhassem diante daquela imagem para adorá-la. Acontece que entre os babilônicos, estavam ali também algumas pessoas que vieram escravas de Israel quando Babilônia invadiu e trouxe alguns escravos. Entre eles, Daniel. Daniel veio como escravo lá de Israel para a Babilônia. Mas não tinha só Daniel, havia outras pessoas. Havia também 3 amigos de Daniel. E neste momento você já deve saber com certeza de que história estou falando. Você lembra o nome dos 3? É difícil, né? É difícil. Eles tinham os nomes em hebraicos, né? O nome deles, e depois na Babilônia ganharam outros nomes. Você sabe quem eram os 3 amigos de Daniel? Coloca o nome deles aqui. Deixa eu ver se você acerta. Vamos ver se você acertou ou não. Daqui a pouco eu digo se você acertou ou não, tá bom? Mas escreve aqui a sua resposta. Acontece que no dia marcado, no momento da solenidade, da cerimônia, todos estavam ali, aquela multidão, mas muita gente, diante da presença do rei e da sua estátua gigante, né, para ser adorada. E o rei disse, olha, no momento em que o sinal for dado, todos vocês devem se prostrar e se ajoelhar diante da minha estátua, da minha imagem. Quem não fizer isso vai ser
condenado à morte. Quem não fizer isso vai ser queimado dentro da fornalha de fogo, a fornalha de fogo ardente. Ok, houve ali os rituais, as conversas, os discursos e tal, no momento oportuno para eles, o sinal foi tocado e toda a nação se ajoelhou. Acontece que uma cena destoou, né? Uma cena ficou descontextualizada, porque quando todo mundo estava ajoelhado, perceberam no meio da multidão 3 homens em pé. 3 homens em pé. E então chamou a atenção, né? Peraí, não, quem é? Quem são estes 3 homens? Eram os 3 amigos de Daniel. Ah, meus amados, quando o rei viu aquela desobediência, aquela rebeldia, diante de toda a nação, o rei ficou muito, mas muito chateado. Nabucodonosor fez questão de mostrar para a nação o que acontece com aqueles que desobedeciam o rei. E então o rei mandou acender a fornalha. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre a fornalha, porque algumas pessoas, elas já ouviram, você já ouviu com certeza falar sobre a fornalha, mas poucos têm a dimensão, a ideia do que é uma fornalha, né? Pastor, como é que pode caber ali o homem na fornalha? As fornalhas, elas eram usadas para assar os tijolos. Como assim, pastor? Tijolos? Os tijolos? Porque não sei se você sabe, o tijolo é feito de argila, de barro, né? E depois ele é seco, fica seco, e depois que ele é seco, ele é assado no fogo. Mas por quê, pastor? Porque se só secar, ele fica frágil. Quando bate a água, ele dissolve. Então não tem resistência para fazer construção. Então os tijolos são assados no fogo para então criarem resistência para servirem para a construção. Então, obviamente, como eram muitos tijolos, as fornalhas eram grandes. Eles colocavam fogo ali na fornalha e colocavam os tijolos para assar. E então o rei mandou acender a fornalha. Acenda aí, na vista de todo mundo que está aqui agora, para que todo mundo saiba as consequências, os resultados daqueles que desobedecem ao rei. Mas aqueles 3 homens, os 3 amigos de Daniel, que você já acertou o nome, eu imagino, aqueles 3 homens sabiam que importava mais obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles 3 amigos de Daniel, aqueles 3 homens sabiam a importância de fazer sempre a vontade de Deus, não importa o que custasse. Acontece que o rei ficou tão irado que o rei mandou acender a fornalha e mandou aquecer, colocar mais lenha para que a fornalha ficasse 7 vezes mais quente do que o normal. O rei estava movido por Satanás. Satanás queria de toda forma mostrar para o mundo, para aquele povo, que não valia a pena ser fiel a Deus. 7 vezes mais. E mandou lançar os homens. Acontece que os guardas que foram lançar os homens na fornalha, quando os guardas abriram a porta da fornalha para lançar, o calor estava tão intenso que estes homens morreram. Estavam do lado de fora. O calor que saiu da fornalha foi tão intenso que matou os homens queimados. Meu Deus! E então estes 3 jovens foram jogados dentro da fornalha. E agora está a resposta na Bíblia e o texto. Quero que você reflita comigo. Se você puder, abra sua Bíblia aí, no livro de Daniel. Consegue abrir? Daniel no capítulo 3 é o texto que nós vamos meditar. É o texto onde nós vamos ver aonde Jesus aparece no Antigo Testamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu disse no comecinho da série, não sei quem acompanhou, que se você falar com algumas pessoas, alguns líderes, pastores, pastoras, alguns não vão concordar com esta ideia, com esta teoria de que Jesus apareceu no Antigo Testamento. Só que não é o que eles pensam, o que eles acham, porque não é uma teoria, não é uma opinião humana. É a palavra do Senhor que revela. Desde o começo da série temos aberto a palavra e temos visto o que aconteceu. Então a opinião dos homens não tem relevância nesse sentido, porque o que importa mesmo é a palavra do Senhor. Querido Deus e bondoso Pai, tua palavra está aberta mais uma vez.
Porque nós cremos, meu Deus, que é através da Tua palavra que o Senhor fala conosco. Então fala, Pai. Fala o nosso coração. Enche o nosso coração de paz para que nós aprendamos mais sobre Ti e tenhamos a certeza do Teu amor e do Teu carinho por nós. Toca nos lábios do pastor, com a brasa viva do Teu santo altar, que a voz seja dele, do pastor. Mas que a palavra seja Tua, sempre Tua, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, capítulo 3. Eu vou ler para você o versículo 24 e o 25 e o 26, tá bom? Que diz assim: Então, o rei Nabucodonosor se espantou. Não, desculpe. Vamos ler o verso 23, porque o texto 23 responde à pergunta que eu fiz, quem eram os homens. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, você acertou? Caíram amarrados, viu? Eles estavam amarrados, presos dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Amarrados, jogados, caíram dentro da fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós três homens atados, amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Foram três homens amarrados. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os três estão lá dentro amarrados, jogados na fornalha. Mas o rei respondeu: Eu, porém, disse o rei, vejo quatro homens soltos, não estão mais amarrados, que andam passeando como se fosse um parque assim, um lugar bonito. Estão passeando dentro da fornalha sem nenhum dano, sem nenhuma queimadura, nem a roupa deles queimou. E o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Lendo isso aqui, eu lembro de uma promessa que Deus fez lá no livro de Isaías, quando ele diz assim: Olha, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. A chama não ardeu, a chama não queimou, a chama não prejudicou, porque Jesus estava ali. Jesus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha ardente. O rei Nabucodonosor viu ele. Os três amigos de Daniel também contemplaram a presença de Cristo dentro da fornalha. E eles estavam soltos. Por quê, pastor? Porque Cristo é a verdade que liberta. Porque Jesus nos solta, nos livra, nos liberta da escravidão, das amarras, das algemas do pecado. Jesus protegeu, Jesus guardou, nem cheiro de fumaça ficou na roupa dos meninos, porque Jesus estava com eles. Sim, meus queridos, Jesus apareceu dentro da fornalha. Jesus era o quarto homem na fornalha. Bendito, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus é o desejado de todas as nações. Ele sempre existiu e sempre existirá. E isso para nós é motivo de conforto, de esperança. Porque o mesmo Jesus que libertou, o mesmo Jesus que salvou, que protegeu, que as chamas consumissem aqueles rapazes, é o mesmo Jesus que hoje está conosco, disposto a nos libertar, a nos salvar, a nos proteger e a nos guardar de todo o mal. Bendito, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela promessa da proteção em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, porque o nosso Jesus, nós sabemos, nós descobrimos na Tua palavra, Ele é eterno. Ele não tem começo. Jesus não surgiu para o mundo quando Ele nasceu, lá em Belém. Não. Jesus já existia. Ali em Belém, Ele se personificou. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu santo nome.
Que o Senhor Jesus continue nos salvando, nos libertando, desatando os nós, desfazendo as amarras e nos guardando de todo mal, em nome de Jesus. Bendito, louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Jesus esteja contigo e não esqueça, amanhã tem mais. Até amanhã.